Desconecta o PlayStation e traz para a sala. Foi uma prova, só isso. Você mereceu. Não está estudando o suficiente. Viu? Até sua mãe sabe. Por favor. Não. Meu nome é Danny, tenho 15 anos, e isso aconteceu nos últimos meses em Indianápolis. Para você entender como chegamos àquela cena, preciso dar contexto. Meu padrasto Michael se casou com minha mãe Lorraine quando eu tinha 11, e fomos morar no East Side de Indy, em um daqueles bairros onde todas as casas parecem iguais, e cada um vive no seu próprio mundo. Vamos, você vai gostar. Ver os Pacers ao vivo é diferente. Você quer mesmo que eu vá com você? Quero. E depois te mostro um lugar de hambúrgueres aqui desse lado que nunca falha. Durante o primeiro ano, Michael foi o padrasto de manual. Gentil, presente, até orgulhoso de mim. Uma vez passou um sábado inteiro me ajudando a instalar meu PlayStation no quarto, porque o sinal do Wi-Fi era péssimo perto da parede do armário. Me passa o cabo, deixa eu ver. Sim, aqui o sinal morre. Eu falei. Não tem problema. Hoje a gente resolve isso direito. Se você nos visse num churrasco, parecíamos família de propaganda. Mas dentro de casa, quando não tinha mais ninguém, era outra história. Começou pequeno. Se eu deixava um prato na pia, ele não falava nada na hora. Ficava em silêncio. E 2 horas depois, trazia o assunto no jantar com uma voz calma, decepcionada, que fazia você se sentir como se tivesse cometido um crime. Hoje percebi uma coisa. Danny, Um prato. Na pia. Por horas. só pede desculpa e pronto. Desculpa. Aham. Com o tempo, aprendi exatamente o que não fazer. Não deixar as sapatas na entrada. Não fechar a porta do meu quarto quando ele estava em casa, porque então era o que você está escondendo. Não ficar no celular à mesa, mesmo que ele estivesse. Não responder. E responder podia significar qualquer coisa, dependendo do humor dele. Você acha engraçado? Era só uma piada. Não. É falta de respeito. Alguns dias eu podia brincar e ele ria. Em outros, a mesma piada me rendia uma conversa de 20 minutos sobre respeito e como eu tinha tudo fácil. O pior era que nunca fazia igual 2 vezes. Algumas semanas era silêncio, outras semanas era volume. Você não conseguia montar uma defesa, porque o ataque sempre mudava. Quantas vezes eu tenho que dizer? Já entendi. Não, você não entendeu. É isso que as pessoas de fora não entendem. Não é uma coisa grande e assustadora. São 100 coisas pequenas que garantem que você nunca se sinta seguro na própria casa. Aprendi a ler o ambiente antes de entrar. Eu escutava que música estava tocando quando chegava da escola. Se era rock clássico, estávamos bem. Se a casa estava em silêncio, eu ia direto para o meu quarto e ficava lá. Já chegou. Como foi? Bem, ele também tinha essa obsessão de cronometrar quanto tempo eu ficava no banheiro, e não estou exagerando. Se passavam mais de 10 minutos, batia na porta para perguntar o que eu estava fazendo. O que você está fazendo aí dentro, Dani? Já está demorando. Já estou saindo. Aqui ninguém vive do jeito que quer. Meu irmão mais velho, Lucas, já tinha se mudado quando o Michael apareceu. Lucas tem 23 agora, mora ao sul, perto de Beach Grove, e trabalha como técnico de AVHC. Ele é um cara bom, fala pouco, mas quando fala, é porque sente. O problema é que Lucas quase não sabia o que acontecia em casa, porque Lorraine controlava toda a história. Danny está ótimo. Michael tem sido uma influência tão boa. Somos muito abençoados. Sim, está tudo bem. Eu dizia isso porque Michael estava ali, a 2 metros, no sofá, fingindo assistir televisão. Lucas acreditou. Por que não acreditaria? Lorraine soava feliz, eu soava normal, e ninguém lê mentes. Enquanto isso, em casa as coisas continuavam piorando, de maneiras difíceis de explicar se você não vivia ali. Nas sextas eu reviso suas notas. Sempre. Estou tentando melhorar. Se for menos que um B, vou ver antes de você largar a mochila. Ainda não era grito. Era um discurso lento, pesado, de decepção. Que eu estava desperdiçando meu potencial. Que nenhum filho meu vai ser mediano. E ele nem é meu pai. Mas eu não ia dizer isso em voz alta. Lorraine era como controle de danos. Ele só quer o melhor para você. Então que... Não provoca. Você sabe como ele fica. Como se fosse meu trabalho administrar os sentimentos de um adulto. E agora, a noite em que tudo se quebrou. Foi uma terça-feira no fim de janeiro. Janeiro em Indiana é o que você imagina. Céu cinza, calçadas com lama congelada. Um frio que entra nos ossos no ponto de ônibus. Como foi hoje? Normal. Eu tinha acabado de receber de volta uma prova de matemática da semana anterior. Álgebra 2. Não reprovei, mas tirei 58. Sim, está ruim, eu sei. Eu estava com dificuldade naquela unidade e provavelmente devia ter estudado mais. Mas também não achei que o mundo ia acabar por causa de uma única prova. Cometi o erro de deixar minha mochila aberta no balcão da cozinha enquanto ia ao banheiro. Bem aqui. O que é isso? Danny, Quando saí, Michael estava com a prova na mão, parado na cozinha, com o maxilar travado. Lorraine estava no fogão e já tinha visto. Tinha aquele olhar congelado. 58? Eu posso recuperar. Não, você não pode. Devia ter feito antes. Michael nem começou devagar dessa vez. Foi de 0 a gritar em 2 segundos. Não era falar alto, era gritar. Veias saltadas no pescoço, o rosto vermelho. Me chamou de preguiçoso, me chamou de perda de tempo. Disse que eu ia acabar virando hambúrgueres na East Washington e que ele se recusava a criar um perdedor na casa dele. Você é um preguiçoso. Vai ficar calado? É isso? Eu não disse nada porque aprendi há muito tempo que falar durante um dos acessos dele só piora. Mas ficar quieto também o enfureceu. Vai pegar seu PlayStation. Desconecta. Traz aqui. Michael, por favor. Anda.
Eu não fui rápido o suficiente. Ele me seguiu até o quarto, pegou o console da prateleira antes que eu pudesse tocar e o arremessou contra a parede. A carcaça abriu de um lado, a bandeja saiu, bateu no rodapé e caiu de cabeça para baixo no carpete. Um dos controles teve o analógico quebrado. O cabo HDMI foi arrancado da televisão e entortou a entrada. Não. As lágrimas vieram. Não era um choro alto, só lágrimas que escapam e não param mesmo que você queira. Então Michael me agarrou pela nuca com força, os dedos cravados logo abaixo do crânio, e apertou enquanto colava o rosto no meu. Para de chorar. Homem não chora por brinquedo. Me solta. Ah, é? Tentei me soltar e ele me puxou para frente. Meu rosto bateu na quina da cômoda e meu lábio abriu. Michael soltou, tirou o celular e tirou uma foto ali mesmo, com lágrimas no meu rosto. Vou mandar isso para seus primos, para eles verem como é um bebê. Michael, Olha, Lohane, olha isso. Lorraine tinha chegado ao corredor, olhou a tela, depois me olhou e desviou o olhar. Você vai deixar? Danny, Michael saiu, voltou com um cinto, levantou e disse que se eu algum dia trouxesse outra nota assim, eu ia descobrir o que eram consequências de verdade. Depois deixou o cinto cair sobre minha cama e saiu como se tivesse terminado uma terça-feira qualquer. Limpa sua bagunça. Minha mãe entrou alguns minutos depois. Eu achei que talvez fosse ver se eu estava bem. Não. Jogou um pano frio para meu lábio e disse para eu limpar a bagunça do PlayStation e pensar no que eu fiz para deixá-lo tão bravo. você mereceu. Não está estudando o suficiente. Ele me machucou. Limpa. E pronto. Fui dormir às 7h30 porque não havia mais nada a fazer. Fiquei deitado olhando para o teto pensando, é assim que vai ser a partir de agora. Na manhã seguinte me vi no espelho do banheiro, o lábio inchado com o corte marcado, hematomas na nuca em forma de dedos e um hematoma leve na maçã do rosto esquerda. Anda ou vai perder o ônibus. Já vou. Coloquei um moletom com capuz, ajustei os cordões para cobrir a mandíbula e por baixo uma camiseta de manga comprida, mesmo com a escola aquecida como se fosse verão. Eu só precisava manter a cabeça baixa, falar o mínimo, sobreviver até 2h45 e voltar para casa. Ei, Dani, o que aconteceu com seu lábio? Levei uma cotovelada jogando basquete no parque. Ah, acontece. O trajeto de ônibus foi normal. Ninguém presta atenção em ninguém de manhã. Todo mundo meio dormindo ou grudado no celular. Sentei no fundo, coloquei os fones e fiquei olhando o trânsito pela janela. Mais uma quarta-feira qualquer em Indy. A primeira e a segunda aula foram fáceis. Turmas grandes. Em uma tinha substituto. Ninguém me olhou 2 vezes. Pulei a cantina e comi uma barra de granola no corredor. Daquelas que esfarelam para todo lado. Fiquei tirando migalhas do moletom por um bom tempo. É uma daquelas besteiras que ficam gravadas. Danny, você já comeu alguma coisa? Já. A terceira aula foi quando tudo mudou. Minha professora de inglês, senhora Brennan, é do tipo que realmente observa. Dá aula há uns 20 anos e tem o hábito de ler a sala antes de começar, como se chamasse presença com os olhos. Danny, uma pergunta sobre a leitura. Sim, Por que você acha que o personagem reage assim? porque ele se sente preso, como se não tivesse controle. Boa resposta, Danny. Levantei o rosto sem pensar e vi que ela registrou o hematoma na minha maçã do rosto. Não reagiu na hora, só continuou, mas eu a peguei me olhando mais 2 vezes, rápido, como confirmando. O sinal tocou. Danny, pode ficar um segundo? Quero falar sobre sua última redação. Sim, a sala esvaziou, o barulho do corredor se afastou e ela fechou a porta. Não mencionou a redação, puxou uma cadeira para perto da minha mesa e se sentou com uma calma que me deixou mais nervosa. Você parece machucado. Só quero ter certeza de que está bem. Estou bem, bati numa porta. Entendo. Ela não me pressionou, só assentiu. Depois disse algo que eu não estava pronto para ouvir. Danny, você não precisa me contar nada que não queira. Mas se algo está acontecendo na sua casa, eu sou obrigada a ajudar. Foi o que eu assinei quando aceitei este trabalho. Não sei porquê, mas isso me atingiu diferente. Soou como se ela realmente se importasse. Ou talvez eu já estivesse quebrado por dentro. Eu não tinha dormido, meu lábio doía, minha nuca ardia por causa dos hematomas, e eu estava ali, de capuz, num prédio quente, fingindo que estava tudo bem, quando nada estava bem. Eu contei, não tudo de uma vez, mas o suficiente. Que Michael me agarrou pelo pescoço, o que aconteceu com a cômoda. Mostrei os hematomas quando ela perguntou se havia marcas. Falei da ameaça com o cinto e do PlayStation. Disse que Lorraine viu e não fez nada. Obrigada por me contar. Eu acredito em você. O que vai acontecer? Vou fazer uma ligação. É para manter você seguro, não para colocar alguém em problema. Ela me deu um lenço e explicou que era denunciante obrigatória, que por lei precisava contatar o DCS, o Departamento de Serviços Infantis. Disse que também avisaria a orientadora da escola, para que eu tivesse com quem conversar durante o dia. Perguntou se eu me sentia seguro voltando para casa naquela tarde. E eu disse que achava que sim, porque Michael costumava agir normal por alguns dias depois de explodir, como um reinício. Ela disse que entendia, mas que a partir dali, as coisas iam avançar acontecesse o que acontecesse. Deixou que eu ficasse na sala dela durante o almoço, e até consegui um sanduíche da sala dos professores. Sentei com um sanduíche de peru, pensando em como tudo ia ser diferente, embora eu ainda não soubesse quão rápido. Você não vai carregar isso sozinho, certo?
A senhora Brennan fez a ligação naquela tarde. Na manhã de quinta-feira, já tinham designado uma assistente social para meu caso, porque Indiana leva a sério denúncias de denunciantes obrigatórios. Precisam iniciar uma investigação dentro de uma certa janela, e quando há marcas físicas em um menor, eles agem rápido. Angela chegou à minha escola na quinta-feira por volta das 10 horas, me tirou da segunda aula e nos sentamos numa sala pequena perto da secretaria. Ela não perdeu tempo com conversa fiada. Estava com uma prancheta e o celular prontos para anotar. Olá, Danny. Sou Angela, do DCS. Vamos conversar um momento? Angela me pediu que contasse exatamente o que aconteceu, passo a passo, sem pular nada. Vamos começar desde a prova. Quero a sequência completa. O que ele disse, o que fez, onde você estava e onde sua mãe estava. Contei a ela a mesma coisa que a senhora Brennan, mas com mais detalhes. Os gritos, a obsessão com minhas notas e como Michael controla tudo dentro de casa. Quando você diz controlado, ao que se refere? Que ele revisa minhas notas toda sexta-feira, decide se posso fechar minha porta, quanto tempo posso ficar no banheiro, até como eu me sento à mesa. Mostre as marcas. Baixei o capuz e mostrei a nuca e o lábio. Ela tirou fotos com o telefone de trabalho e escreveu descrições do que via. Vejo um hematoma em forma de dedos na nuca e uma lesão no lábio. Isso foi naquela noite? Foi. É a primeira vez que Michael fica físico com você? Não, na primavera passada ele me empurrou contra uma parede por eu ter esquecido de tirar o lixo, mas não deixou marcas, então não contei a ninguém. Angela disse que, pelo que eu descrevia e pelo que ela podia ver, iria recomendar uma visita à residência. Me avisou que talvez fosse com um policial, algo padrão quando há sinais de dano físico ao menor. Vou perguntar de novo, porque é importante. Você se sente seguro voltando hoje? Sim, desde terça-feira ele está estranho, como se nada tivesse acontecido. Na quarta-feira fez panquecas, como se nada tivesse ocorrido. Esse é o padrão dele. O que eu não esperava era a rapidez com que Lorraine ficaria sabendo. O DCS foi à casa na sexta-feira à tarde. Angela e um oficial uniformizado do IMPD. Michael estava trabalhando, então só Lorraine estava lá. Senhora Lorraine, viemos por causa de um relatório. Precisamos falar com a senhora e ver a casa. Isso é absurdo. Aqui não acontece nada. O relatório inclui lesões visíveis em Danny. Preciso fazer perguntas e documentar. Pelo que Angela me contou depois, Lorraine fez exatamente o que eu sabia que faria. Minimizou tudo. Disse que Michael era rígido, mas amoroso. Que eu era dramático e sensível. Que as marcas podiam ser da academia ou de brincar com amigos. Disse que o PlayStation quebrou porque eu joguei da prateleira durante um ataque de raiva. Mas Angela tinha minhas fotos, minha declaração e o relatório da senhora Brennan confirmando. A versão de Lorraine não fazia sentido e Angela anotou cada incoerência. Michael só quer o melhor. Danny exagera tudo. Estou registrando sua versão. Também estou registrando as evidências e o que já está documentado na escola. Quando Michael chegou e soube que o DCS tinha estado lá, a casa ficou gelada. Ele se sentou à mesa da cozinha e não me disse uma única palavra a noite inteira. Lorraine veio ao meu quarto por volta das 8. Fechou a porta atrás dela. Estava tremendo, mas não por minha causa. Por que você contou a uma professora assuntos privados desta família? Porque ele deixou marcas em mim. Você nos humilhou. Agora vão pensar que sou uma mãe ruim. Você viu. Michael trabalha duro para manter esta casa. Ele só pede respeito e boas notas. E nem isso você conseguiu fazer. Ele me agarrou pelo pescoço e me jogou contra a cômoda. Eu não criei você para ser um fofoqueiro, um dedo duro. E então ela disse o que realmente me derrubou. Vou mandar você para outro lugar, porque claramente não sabe o que são problemas de verdade. Para outro lugar? Quer agir como se fosse abusado? Ótimo. Vá viver como alguém que realmente é. Ela falava comigo como se eu fosse algo que quebrou na casa dela, e ela só tivesse que consertar. Como se eu fosse o que deu errado na vida dela, não o homem que deixou hematomas no filho dela. Sentado na cama, finalmente entendi. Lorraine nunca ia me escolher em vez de Michael. Se admitisse que ele estava errado, teria que admitir que viu e não fez nada. Não ia fazer isso. Preferia me perder primeiro. Você provocou tudo isso. Não, você permitiu. A semana seguinte foi pior. Na segunda-feira, Angela voltou com o oficial do IMPD para entrevistar Michael diretamente. Michael, preciso da sua versão completa do que aconteceu. Claro, entendo. Sou disciplinador, não abusivo. Danny diz que você o agarrou pelo pescoço. Eu segurei pelo ombro, não pelo pescoço. Ele diz que o rosto dele bateu na cômoda. Foi um acidente. Ele estava se mexendo enquanto eu tentava acalmá-lo. E o PlayStation? Caiu durante a discussão. Lamento que tenha quebrado, mas ele também não deveria depender tanto de videogames.
Estou tentando formar um homem bem-sucedido. Esse é o discurso que todos os adultos abusivos repetem quando são confrontados. Angela não acreditou. Ela já tinha minhas lesões no processo, e as contradições entre a história de Michael, a de Lorraine e a minha. Também estavam as anotações da orientadora escolar, de conversas de acompanhamento, onde falei do padrão constante de controle e intimidação, e de que um homem adulto colocou as mãos em mim e deixou marcas. Angela encaminhou o caso ao IMPD, um detetive que trabalha com casos envolvendo menores. Abriu uma investigação formal, me entrevistou separadamente, revisou as fotos e os relatórios de Angela, e enviou tudo ao gabinete do promotor do condado de Marion. O promotor aprovou um mandado de prisão. No fim da segunda semana, prenderam Michael no trabalho numa quarta-feira à tarde. Eu não estava lá, mas Lorraine me ligou na escola chorando e gritando, dizendo que eu tinha destruído a vida deles. A orientadora precisou tirar o telefone de mim, porque Lorraine não parava. Você arruinou nossa vida. Você arruinou quando permitiu. Você é um ingrato. Olha o que fez. Angela me disse depois que, quando os oficiais chegaram ao trabalho dele, Michael tentou agir calmo e pediu para terminar o turno. Disseram que não. Os colegas viram ele sair entre dois policiais, e eu sei que isso doeu mais nele do que as acusações. Michael foi acusado de agressão e intimidação, foi levado para a cadeia do condado de Marion e liberado no dia seguinte após pagar fiança. Emitiram uma ordem de não contato. Ele não podia se aproximar de mim, o que significava que ou ele saía de casa ou eu saía. Adivinha para quem Lorraine disse para fazer as malas? Na noite em que Michael foi liberado, ela me sentou e falou comigo como se eu fosse um incômodo. Você precisa ir ficar em algum lugar por um tempo, até tudo se acalmar. Para onde? Não é problema meu. Você não pode mais ficar aqui. Eu não posso ficar, mas ele pode? Você está tornando esta casa insegura com sua presença, porque Michael não pode voltar enquanto você estiver aqui. Fui para o meu quarto, sentei na cama e fiquei olhando o celular por meia hora. Depois liguei para Lucas. Foi a primeira conversa real que tivemos em meses. Dani, o que aconteceu? Não enfeitei nada. Contei tudo. A prova, os gritos, o PlayStation contra a parede, a nuca, o lábio, a cômoda, o cinto e que mamãe viu tudo. Terminei e fiquei esperando como se ele fosse desligar. Arruma uma bolsa hoje à noite. Hoje à noite? Sim, amanhã passo para te buscar. Não se preocupa com a escola nem com logística. Eu resolvo. Coloca o telefone no silencioso e tenta dormir. Arrumei uma bolsa com roupas, coisas da escola, meu carregador e alguns itens pessoais. Escondi debaixo da cama, para que Lorraine não perguntasse nada. Coloquei o alarme para 6 e, de algum jeito, dormi perto da meia-noite. Na manhã seguinte, Lucas chegou às 7h15 na caminhonete dele. Não avisou, apenas apareceu. Ouvi a campainha do meu quarto e meu estômago afundou, porque eu sabia que Lorraine ia encenar. Lucas, meu amor, que surpresa! Entra, entra. Vou fazer café. Não, estou aqui por Dani. Dani está bem. Isso é um mal-entendido. Michael só estava tentando ser uma figura paterna e Dani exagerou. O DCS está dramatizando tudo. Vi os hematomas nas fotos que Dani tirou. Já falei com ele. Não vim debater, vim buscá-lo. Você não entende o quadro completo. Michael já pediu desculpas. Dani precisa de mim. Separar a família vai arruinar a vida dele. A vida dele já estava sendo arruinada. Desci com minha bolsa. Lorraine me olhou como se eu a tivesse traído. Mas não era dor, era raiva por como ela estava sendo vista. Você vai mesmo fazer isso comigo? Você fez comigo primeiro. Lucas já tinha ligado para Angela na noite anterior. Disse que Lorraine estava me expulsando, que havia uma ordem de não contato e que ele queria assumir custódia temporária. Angela o orientou sobre o processo de colocação com familiar e naquele mesmo dia chegou com documentos. Fizeram verificação de antecedentes, confirmaram o trabalho e a moradia dele e me perguntaram se eu queria ficar com Lorraine ou ir com Lucas. Eu disse Lucas. Lorraine, dadas as condições do caso, a ordem de não contato e o fato de que a senhora disse para ele sair, a colocação com Lucas é o que deve ocorrer agora. Eu não aceitei isso. Ninguém me perguntou. A senhora pode contestar na vara de família, mas por enquanto isso será executado. Lorraine ficou na porta enquanto eu colocava minha bolsa na caminhonete. Não se despediu, não me abraçou, apenas olhou. Entrei no banco do passageiro e Lucas deu partida. Lucas dirigiu em silêncio por alguns minutos. Depois entrou no drive-thru do Wendy's na Washington Street, sem me perguntar, e pediu 2 sanduíches de café da manhã. Comi o meu inteiro. Foi a primeira refeição em 2 dias que não fez meu estômago doer. Não chorei, estava cansado demais, mas algo mudou. A parte de mim que ainda queria que aquela casa funcionasse, desistiu. Eu sabia que não ia voltar. O apartamento de Lucas, perto de Beach Grove, não era grande. 2 quartos, um banheiro, cozinha ligada a uma sala pequena, carpete bege, paredes brancas, cheiro de café e detergente de louça. Estava em silêncio, e isso era tudo que importava. Este é seu quarto agora. Ele já tinha esvaziado o quarto extra na noite anterior, moveu ferramentas e equipamentos para o armário e colocou um colchão no chão com lençóis limpos. Disse que no fim de semana compraria uma base de cama. Se precisar de algo, me fala. Não tem regras estranhas aqui. Posso fechar a porta? Pode fechar, ninguém liga. Os primeiros dias no apartamento de Lucas foram estranhos, como se meu corpo ainda estivesse esperando que algo desse errado. Eu trabalho em turno cedo. De manhã vai estar silencioso aqui.
Você acorda, come alguma coisa e eu te levo para a escola no caminho para o trabalho. Minha rota passa pela sua área. São só uns 10 minutos a mais. Não é grande coisa. Está bem. E se algum dia precisar de outra coisa, você me fala. Simples assim. No carro eu colocava os fones e ficava olhando pela janela, respirando devagar, como se isso me lembrasse que eu não estava naquela casa. Dani, fico feliz em te ver. Como você está lidando com tudo? Indo. Está bem, e vou dizer claramente. Minha porta está sempre aberta. A orientadora organizou um acompanhamento semanal para mim. Eu aceitei, principalmente porque me tirava da hora de estudo e porque, honestamente, era bom que alguém estivesse acompanhando. Já ficou resolvido o negócio da orientadora? Sim, uma vez por semana. Perfeito. Lucas era prático para tudo. No primeiro fim de semana, ele me sentou e disse sem rodeios: Olha, é assim que funciona. Você vai à escola, faz sua lição, mantém seu espaço limpo e fala comigo se algo estiver errado. É só isso. Sem jogos, sem truques, sem andar com medo na própria casa. Parece fácil demais. Porque é assim que deve ser. Eu me certifico de que você esteja seguro e tenha o que precisa. Enquanto eu me ajustava, Michael continuava enrolado com o sistema legal. A primeira audiência foi algumas semanas depois da prisão. Defensor público, declaração de não culpado e a ordem de não contato permaneceu igual. Ele estava morando novamente na casa com Lorraine porque eu já não estava lá, então não havia conflito. Mas o caso continuava avançando. A promotoria tinha minha declaração, o relatório de Angela, as fotos, o relatório da senhora Brennan e as anotações da orientadora. Com tudo isso, o discurso de pai rígido, mas amoroso, não ia se sustentar bem. Foi marcada uma conferência pré-julgamento. O advogado de Michael tentou reduzir as acusações, dizendo que foi algo isolado e que Michael era um membro respeitável da comunidade. A promotoria respondeu apontando o padrão que surgiu na investigação do DCS e o juiz manteve as acusações como estavam. No meio de tudo isso, Lorraine começou sua campanha de culpa. Ligava para Lucas em horários estranhos, às vezes chorando, às vezes furiosa, às vezes as duas coisas. Lucas, me diz que você não vai continuar com isso. O que você quer, Lorraine? Dani é um ingrato. Eu sacrifiquei tudo por ele. Você está incentivando isso. A família está desmoronando e é culpa dele. Não vou discutir. Claro que vai discutir. Eu sou sua mãe. Ela também me mandava mensagens, parágrafos enormes às 11 da noite, falando que eu parti o coração dela, que não me criou para me voltar contra a família. Trazia memórias antigas, aniversários, natais, noites me ajudando com projetos, como se isso apagasse o que Michael fez e o que ela deixou acontecer. Você não precisa responder se não quiser. Parece uma armadilha. É uma armadilha. Se quiser responder algum dia, a decisão é sua. Mas você não deve nada a ela só porque ela está chateada. Fui respondendo cada vez menos, e depois parei de responder. Ela não parou. Uma noite, deixou uma mensagem de voz que começou suave, com a voz trêmula. Filho, sinto sua falta. Quero que você volte. Podemos consertar isso. E no meio mudou o tom, seco, como se a máscara tivesse caído. Você vai se arrepender de me humilhar. Posso tornar essa questão de custódia muito difícil. No fim, você vai voltar se arrastando. Coloca pra eu ouvir. Reproduzir. Guarda isso. Eu envio para Angela. Com o tempo, minha vida virou rotina. Escola, lição, jantar com Lucas e o que estivesse passando na televisão. Normal, entediante. E pela primeira vez em anos, o entediante parecia incrível. Eu já não entrava numa casa lendo silêncio. Não ficava medindo o ambiente para saber se era seguro deixar a mochila no balcão ou se um prato fora do lugar viraria uma noite horrível. Vem, vou te ensinar uma coisa rápida. O quê? Ovos mexidos e massa. O básico. Por quê? Porque todo homem deveria saber se alimentar sem micro-ondas. Eu gostei, não pela comida, mas por estar numa cozinha sem sentir que alguém ia explodir. Uma noite, Lucas chegou do trabalho coberto de isolamento de sótão, como se tivesse lutado com um monstro de fibra de vidro. Tomou banho, saiu e disse como se fosse a coisa mais normal do mundo. Pedimos pizza? Sim. Fechado. O caso de Michael continuou avançando devagar. A conferência pré-julgamento foi adiada uma vez por questões de agenda. Depois veio uma oferta da promotoria, declarar-se culpado da acusação de agressão, aceitar liberdade condicional supervisionada, completar um programa de controle de raiva e manter a ordem de não contato o tempo todo. Se quebrasse qualquer condição, o acordo cairia e ele enfrentaria as acusações originais, mais quaisquer novas que se aplicassem. Michael aceitou o acordo. Sério? Sim, a condenação já está no histórico dele. A ordem de não contato permanece até você completar 18 anos ou até que o juiz a revogue. Obrigado. Você está indo muito bem. E Lucas também está fazendo tudo certo. Quando desliguei, senti algo que não sentia há muito tempo. Alívio, como se pudesse finalmente soltar o ar preso no peito. E então veio a melhor parte. Meu aniversário é em março. Lucas não fez algo enorme, o que eu agradeci. Ele não é de festas nem discursos. Comprou um bolo do supermercado e disse que eu dormisse se quisesse. Dorme.
Hoje não tem pressa. Acordei por volta das 10. Quando saí, havia uma caixa na mesa da cozinha, sem embrulho, ainda na caixa de envio com a fita intacta. Lucas estava com café, deslizando o dedo no celular como se fosse uma manhã qualquer. Está aí. O que é? Abre. Abri e era um PlayStation novo com 2 controles. Também havia uma cópia do jogo que eu estava jogando, antes de Michael transformar meu console antigo em arte de parede. Fiquei parado um segundo, sem palavras. Vai ficar olhando ou vai instalar? Obrigado. Aham. Essa foi a versão dele de feliz aniversário. Sem cartão, sem discurso. Só a mensagem clara. Tiraram algo de você. Eu repus. Isso me atingiu mais forte do que ele imagina. Instalei no meu quarto e joguei por umas 4 horas seguidas. Lucas apareceu na porta por um momento, encostado no batente com um café, observando em silêncio. Bom, O quê? que você tenha de volta. E saiu como se não fosse nada. Foi o melhor aniversário que tive em anos. Talvez na vida. 2 semanas depois, Lorraine apareceu na porta do apartamento. Não avisou. Chegou numa tarde de semana, com a roupa amassada, olheiras marcadas, segurando a bolsa com as 2 mãos como se fosse a única coisa que a sustentava. Lucas abriu, e o corpo dele ficou tenso na hora. Não saiu da frente. Ficou no batente. Lorraine começou a falar antes que ele dissesse qualquer coisa. Preciso falar com vocês dois. É importante. As coisas mudaram. Fala, aqui, na sala. Lucas deixou ela entrar, mas só até a sala. Ela sentou na ponta do sofá, como se soubesse que não era bem-vinda, e soltou a bomba. Estou grávida. De mais ou menos 2 meses. Disse que Michael ainda estava lidando com o processo, que por causa da condenação não podia pegar certos trabalhos, que o dinheiro estava apertado, que estava com medo e que precisava de nós. Eu olhei para ela e vi exatamente o que estava fazendo, usando a gravidez como isca de culpa. Isso é entre você e Michael. Não é nossa responsabilidade. Como pode dizer isso? Porque é a verdade. Você está me virando as costas. Estou protegendo meu irmão. Lorraine virou para mim, como se procurasse que eu lhe desse a saída que Lucas não daria. Você precisa de mim, Danny. Eu precisei de você na noite em que ele me agarrou, e você não fez nada. Não diga isso. Digo porque aconteceu, e depois você me chamou de dedo duro por dizer a verdade, e depois me expulsou para que seu marido pudesse voltar para casa. Você é um dedo duro. Foi naquela noite que parei de te ver como minha mãe. Lorraine ficou chorando, com a boca entreaberta como se fosse dizer algo, e então nada saiu. Lucas se levantou, caminhou até a porta, abriu e a segurou aberta. Lorraine me olhou mais uma vez, esperando que eu voltasse atrás. Eu não voltei. Danny. Já chega. Ela apertou a bolsa, levantou e saiu. Lucas fechou a porta, voltou e sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo. Quer assistir algo? Sim, colocamos um filme de ação qualquer e assistimos sem falar muito. É assim que as coisas estão agora. Continuo morando com Lucas. A colocação com familiar se tornou oficial no Tribunal de Família e Lucas tem custódia legal temporária. O DCS faz contato de vez em quando e tudo tem estado tranquilo. Minhas notas subiram neste semestre. Michael aceitou o acordo. Tem uma condenação no histórico. Está em liberdade condicional supervisionada com aulas de controle de raiva e a ordem de não contato permanece até eu completar 18 anos. Pelo que eu vi, tem tido dificuldade para encontrar trabalho. Não me sinto mal por isso. Lorraine não voltou a me procurar desde aquela noite. Liga para Lucas às vezes, mas ele mantém a conversa curta. Eu não tenho nada a dizer a ela agora. Talvez mude um dia, talvez não. Eu realmente não sei. A senhora Brennan ainda presta atenção em mim na escola. Acho que não agradeci a ela como deveria. Deveria. E se você está lendo isto e está vivendo algo parecido, você não está louco, não está exagerando. E não é seu trabalho manter um adulto calmo. Procure aquela pessoa que realmente vai aparecer por você.